Isto posto, senhores, nós não teremos mais o Oriente Médio como nós tínhamos no dia 6 de outubro. O dia 7 de outubro de 2023 marca uma nova realidade. Nós não sabemos para que realidade nós estamos caminhando, mas nós não teremos certamente o mesmo Oriente Médio do dia 6 de outubro. Um dos fatores que precisam ser bastante bem examinados são os episódios no Colégio Militar de Homs, na Síria, na semana passada, com dezenas de mortos, centenas de feridos, em um ataque que realmente contrariou de forma decisiva os interesses não apenas de Damasco, mas também de Teherã e dos grupos afiliados aos interesses, eu diria, sírio-iranianos. Há uma série de situações na Síria de recrudescimento dos conflitos, de exacerbação nas regiões mais ao sul, próximas ao Golã, populações druzas, em Suaida, que são, de alguma forma, instadas a se manifestar novamente de maneira absolutamente agressiva em relação ao governo de Damasco. Isso tudo estava, de alguma forma, vamos dizer assim, carregando as baterias para a possibilidade que um conflito maior pudesse acontecer. Então, muita gente relaciona os ataques ao colégio militar, ao evento com os cadetes em Homs, ao timing dessa operação contra Israel. Muita gente está falando em 11 de setembro. 11 de setembro por quê? E aqui eu não quero entrar em teorias da conspiração, mas quero fazer uma análise política delicada, sensível e justa. Porque a partir de 11 de setembro você teve um mundo que permitiu aos Estados Unidos ingressarem no Afeganistão, permitiu aos Estados Unidos atacarem o Iraque, permitiu aos Estados Unidos criarem meios e uma coalizão para atacar a Líbia. Nós tivemos uma mudança com a política de ataque ao terror, de ataques preventivos, de ataques que, inclusive, segundo a política do Obama, visariam dar um viés, um conceito, um contexto humanitário, preventivo, em ações muitas vezes violentíssimas que levaram a milhares e milhões de mortos, milhões de vítimas pelo mundo. Isso, é bom que se frise, não justifica absolutamente o que acontece na Ucrânia nesse momento. São situações distintas e há muita corrupção da narrativa no que tange aos aspectos comparativos sobre estes dois eventos. Primeiro, porque um erro não justificaria o outro, tratando em termos miúdos, e depois, porque nós temos tempos históricos e atores diferentes dentro do contexto em que nós temos uma tentativa de nos apropriarmos da Ucrânia como um elemento vinculado aos democratas nos Estados Unidos e legitimando moralmente qualquer tipo de violência lá ali dentro do território ucraniano, ainda que os interesses do Estado russo precisem ser vistos de uma forma sopesada, tranquila, com toda a calma, com toda a parcimônia e com todos os aspectos técnicos inerentes. O Oriente Médio não será mais o mesmo. As incógnitas principais nesse momento. O Hezbollah. Muita gente já perguntando, porque hoje foram veiculadas notícias que o Hezbollah fez pequenos ataques contra estações de radar, contra objetivos israelenses, e os israelenses retaliaram, fizeram contra-ataques contra o Hezbollah muito limitados, hoje pela manhã. Houve um alarme falso agora há pouco de tiroteio na região norte de Israel, mas Israel acumula forças também na região norte do país, acumula forças porque sabe que, dependendo dos desdobramentos e de suas ações, que eventualmente possam ser também terrestres em direção à Cisjordânia e à faixa de Gaza, que isso pode envolver o Hezbollah. Então, o que houve entre o Hezbollah e Israel até aqui? Ataques e contra-ataques muito limitados. Muito limitados. Ambos os lados veem com muito cuidado a possibilidade de que essa situação leve a um enfrentamento muito destrutivo e letal entre esses dois países, tá? Então, eu quero colocar aqui para vocês que tenho a impressão que nas próximas 24 a 48 horas nós vamos ter um ataque muito violento de Israel contra a faixa de Gaza. Se nós imaginarmos Israel como uma potência militar, da maneira que sempre nos foi dado a conhecer, nós não podemos imaginar que Israel, a partir do momento em que sofra um ataque com 700, 800 ou 1.000 mortos, se não mais, não reaja de maneira absolutamente decisiva.
Qualquer tipo de ideia de contemporização, nesse momento, eu diria, é muito difícil, muito precipitada. Muita gente diz, mas o Egito, mas o Catar, mas os sauditas estariam ou poderiam negociar. Eu vi isso muito na mídia mainstream. Nesse momento, não há ninguém negociando o final das hostilidades, porque isso politicamente seria um suicídio para Israel e para seu poder político e militar na região. O que se abre nesse momento é um capítulo, como eu falei, hoje, 8 de outubro, de um Oriente Médio que nós sabemos como era em 6 de outubro, mas nós não sabemos como será nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses e anos. Porque o objetivo principal de Israel, eu conversei com muitos diplomatas, inclusive na Europa, de diversas tendências e, eu diria, inclusive, percepções políticas, vieses, púlpitos, e eles me dizem o seguinte, que neste momento cabe a Israel a tentativa de eliminar completamente qualquer tipo de poder que não seja controlável ou sob seu controle a partir da faixa de Gaza. Resta saber se Israel terá poder político para conseguir, além do poder militar, sustentar esse tipo de operação. Porque, certamente, são mais de 2.300.000 habitantes na faixa de Gaza, que já vivem, historicamente, sob condições absolutamente precárias e desumanas. E que, nesse momento, os israelenses têm pedido aos moradores da faixa de Gaza que abandonem a região, muito provavelmente, porque muitos meios, muita inteligência, nesse momento, chega ao nosso conhecimento da situação que levará, provavelmente, Israel, nas próximas horas, a desencadear um ataque missilístico sem precedentes contra a faixa de Gaza. Aéreo, de drones, de artilharia e também ataques missilísticos, segundo dado a conhecer por diversos meios de inteligência no mundo hoje, principalmente na Europa, se fala muito sobre um ataque muito destrutivo à faixa de Gaza, cujo objetivo, vou repetir, é tirar completamente qualquer traço de presença do Hamas, do Jihad Islâmico, ou de grupos vinculados ao Irã, ou de grupos que possam contestar a autoridade de Israel dentro das suas fronteiras, ou diria, nas suas linhas de fronteira. Israel terá poder político e militar para fazer isso? Se efetivamente Israel tentar eliminar qualquer tipo de traço de presença do Hamas ou do Jihad Islâmico na faixa de Gaza. Isso envolverá o Hezbollah? Porque o fato do envolvimento do Hezbollah seria realmente a gente imaginar que a gente está abrindo as portas para a entrada do Irã no conflito. Se nós estamos falando sobre a chegada de um cargueiro dos Estados Unidos. Um cargueiro dos Estados Unidos hoje não representa muito mais do que um gesto político. Teria saído da Jordânia, teria, nesse momento, ingressado em Israel, poucas horas atrás. É um gesto político, de reforço da posição israelense. Mas, sob o ponto de vista militar, é pouco expressivo. O que gerou essa chegada? Manifestações no Iraque, manifestações no Iêmen, manifestações na Síria, manifestações no próprio território libanês, que a entrada dos Estados Unidos no conflito de uma forma mais presente faria com que houvesse um ataque indiscriminado contra suas bases na região e a entrada de todo o chamado eixo da resistência ligado ao Irã no conflito contra Israel.